E aí, pessoal? Mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras com a gente. Isso aí. Prontos para desvendar o mundo da profecia e dos dons espirituais. Preparados. Então, bora lá. Mas antes, Dá pra verdade. reforçando o convite de sempre, né? Claro. Curte o vídeo, segue o canal, ativa as notificações Isso! e compartilha esse episódio com geral. Espalha pra todo mundo. Ah, e não esquece de... Dos comentários. Conta pra gente quais livros sobre a profecia vocês têm lido. A gente adora saber. É isso aí. A participação de vocês é super importante pra gente. Com certeza. Bom, hoje a gente vai se aprofundar nas ideias de um cara que dispensa apresentações, né? Mike Bickle. Ele mesmo, Referência quando o assunto é profecia. sem dúvida. Para esse mergulho, vamos usar alguns trechos do livro dele. Growing in the Prophetic. Esse mesmo. Que baita livro, hein? E não para por aí. A gente também vai dar uma olhada na declaração de visão da IHOP. A International House of Prayer. Exatamente. E até nas músicas da Forno Music. Tudo conectado ao Bickle. Tudo interligado. E olha, já adianto, o Bickle não foge das polêmicas. Nem um pouco. Ele fala sobre os desafios de quem vive o profético, como discernir a voz de Deus. E até a questão da mulher na igreja e na profecia. É tema delicado. Mas vamos começar do básico, né? O que é profecia, afinal? Boa pergunta. O Bickle defende que a profecia é a revelação do coração de Jesus, a vontade dele ser manifestada. Interessante. Ele se baseia em Apocalipse 19.10, que diz: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que você acha disso? Faz sentido, né? Me faz pensar que Deus, através da profecia, tá dando pistas dos planos dele, sabe? Seus desejos, vontades. Revelando seu amor por nós. Isso. Mas é importante lembrar que o Bickle faz questão de separar a autoridade máxima da Bíblia. Da autoridade das profecias. Isso. Ele usa as ideias do teólogo Wayne Grudem Que escreveu The Gift of Prophecy. para explicar que as profecias, ao contrário da Bíblia, podem ter níveis diferentes de precisão. Ou seja, nem toda profecia é 100% precisa. Faz sentido, né? Afinal, tem o fator humano ali, interpretando a mensagem divina. Sem dúvida. O Bickle fala que a maioria das profecias mistura as palavras de Deus com a interpretação de quem as recebe. Entendi. Lembra do que Paulo fala em 1 Coríntios 14.29 e 1 Tessalonicenses 5.20-21. A gente precisa pesar o que ouve, né? Isso. Testar, analisar. E guardar o que é bom. Exatamente. Usar a razão, bom senso. E a Bíblia como guia. Sempre. Afinal, o que importa é a vontade de Deus. E não a nossa interpretação dela. Concordo plenamente. E por falar em interpretação, o Bickle conta uma história curiosa no livro dele. Que história. Sobre como ele duvidou de um dom profético. Me conta mais. Lá em 1973, no comecinho do ministério dele em Kansas City, ele conheceu um cara chamado Bob Jones. Bob Jones. Um cara com um dom profético, digamos, peculiar. Peculiar como? No começo, o Bickle achou que o Jones era um falso profeta. Imagina só. Textuação. Ele tinha sido avisado por outro profeta, o Augustine, que tinha um falso profeta em Kansas City. Aí, logo no primeiro encontro com Jones, o Jones também avisa o Bickle sobre um falso profeta na igreja. Caramba, que coincidência, hein? O Bickle ficou perturbado, né? Sem saber em quem confiar. Normal. Mas o que realmente o marcou foi uma profecia do Jones sobre o tempo. Profecia sobre tempo. O Jones profetizou que nevaria em Kansas City. Sabe o que aconteceu? O quê? No dia 21 de março de 1983, uma nevasca, do nada, atingiu a cidade. Uau, que coisa, né? É o tipo de coisa que te faz repensar tudo. Sem dúvida. Mas essa nevasca foi o único motivo para o Bickle mudar de ideia sobre Jones. Não, teve outro evento importante. Em abril de 1983, o Bickle estava orando por um avivamento. Quando, segundo ele, ouviu a voz de Deus. Falando com ele. Clara e forte, mandando ele convocar os cristãos de Kansas City para 21 dias de jejum e oração. Nossa. E enquanto Deus falava com ele, ele trouxe à mente a história do anjo Gabriel, Que apareceu para Daniel. revelando o plano de Deus para os últimos tempos. Interessante. E adivinha quem teve uma visão confirmando tudo isso? O Bob Jones. Ele viu o cometa Halley. Que estava se aproximando da Terra na época, né? Sim, como um símbolo do avivamento que estava por vir. Duas experiências proféticas diferentes, mas apontando para o mesmo lugar. Exatamente. Essa história mostra como o dom profético é complexo, né? Deus usa cada coisa para falar com a gente. Nevasca, cometa. E aí que a gente vê como é importante saber diferenciar a voz de Deus Da nossa própria voz. e de outras influências. Com certeza. Mas e aí? Como ter certeza que estamos ouvindo Deus? Essa é a pergunta de $1 milhão. Verdade. E é exatamente o que a gente vai desvendar na próxima parte do nosso mergulho. Opa, não peco por nada.
Fiquem ligados. De volta para o nosso mergulho, pessoal. Lembra onde paramos? A gente tá falando da história do Bickle com Bob Jones, né? E aquela profecia da nevasca. Impressionante. A gente viu como o dom profético pode se manifestar de formas inesperadas. E agora a gente vai mergulhar num dos pontos mais legais do livro do Bickle. Os níveis de operação profética. Níveis. Tipo, tem um ranking de profetas. Não exatamente um ranking, mas ele explica que existem 4 níveis. 4 níveis. Mais simples ao mais complexo. E que nem todo mundo está no mesmo nível. Interessante. Então, como funciona cada nível? No nível 1, as pessoas recebem impressões simples do Espírito Santo, sabe? Tipo, palavras de encorajamento, um conselho, uma palavra de conforto. Ah, entendi. Essas mensagens geralmente são compartilhadas em particular. Sem alarde, né? Seria como uma intuição espiritual. Isso. Uma orientação para abençoar alguém. Legal. E nos níveis mais avançados. Aí a coisa começa a ficar mais intensa. No nível 2, as pessoas começam a ter visões. Visões, tipo visões mesmo. E sonhos proféticos também. Nossa. E recebem palavras de conhecimento mais específicas sobre a vida de alguém. Palavras de conhecimento. Tipo, revelações sobre o passado, presente e o futuro da pessoa. Caramba. Já no nível 3. Aí a responsabilidade aumenta bastante. Como assim? As profecias são mais complexas, mais detalhadas e podem até envolver direções para a igreja como um todo. Profecia de grande impacto, né? E aí a submissão à liderança da igreja é fundamental. Imagina receber uma profecia dessas. Deve ser impactante. E qual seria o último nível? Nível 4. Esse é reservado para profetas como Bob Jones, que a gente falou antes. Ah, entendi. Eles recebem revelações grandiosas e direcionam a igreja em escala nacional ou global. Que responsabilidade, hein? E como saber em que nível a gente está? O Bickle não dá uma fórmula mágica, mas ele enfatiza a importância da humildade, sabe? A gente precisa se avaliar com sinceridade, buscando a direção de Deus e dos nossos líderes. Faz sentido? Senão a gente pode acabar se achando. Ele até conta a história de um membro da equipe profética que interpretou errado uma visão. Sério? O que aconteceu? Ele viu notas musicais ao redor de um homem, sabe? E profetizou que ele era um músico chamado para influenciar nações. Eita. Só que o cara era dono de uma loja de instrumentos musicais. Nada a ver com o ministério musical. Nada. Que saia justa, né? Mas além dessa classificação, o Bickle fala de outras formas do Espírito Santo se manifestar. Sim, ele descreve várias, desde impressões sutis até visões. A gente já falou das visões, né? Mas também tem sonhos, experiências sensoriais. Experiências sensoriais. Tipo o quê? Sentir a presença de Deus fisicamente, por exemplo. Nossa. É incrível como o Espírito Santo age de formas tão diferentes, né? E por isso o discernimento é tão importante. Total. A gente precisa aprender a reconhecer a voz de Deus no meio de tantas manifestações. É verdade. Mas, e aí? Como a gente desenvolve esse discernimento? O Bickle não acredita em fórmulas mágicas. Mas ele dá algumas dicas práticas. Que bom. Quais são? Uma delas é simplesmente estar atento. Vigiando em oração, como Jesus ensinou. Entendi. Cultivar um estilo de vida de escuta, sabe? Perguntando para Deus o que você está dizendo, o que você está fazendo. Manter um diálogo com Deus. Gostei. Mas e quando Deus parece em silêncio? Boa pergunta. Às vezes parece que ele some, né? O Bickle fala sobre isso. Sim. Ele dedicou um capítulo inteiro à estratégia divina do silêncio. Estratégia divina do silêncio. Que interessante. São aqueles momentos em que Deus parece não responder, sabe? Ora e nada. Ele argumenta que esses períodos não significam que Deus nos abandonou. Ufa. Que alívio! Ele pode estar nos testando, nos ensinando a confiar nele, mesmo sem entender tudo. Confiar mesmo sem ver, né? Exatamente. A fé verdadeira se fortalece nas provações. Você lembra de algum exemplo bíblico dessa estratégia do silêncio? Ele menciona a história da mulher cananeia, lembra? Que implorou a Jesus pela cura da filha. Isso. No começo, Jesus pareceu ignorá-la. E até a comparou com um cachorro. Mas depois de muita insistência, Jesus elogiou a fé dela e curou a filha. Que história. Ela nos ensina a não desanimar diante do silêncio de Deus. Mas como saber se é silêncio mesmo ou se a gente está interpretando errado? Boa pergunta. A linha é tênue, né? Por isso o discernimento é tão importante. O Bickle nos encoraja a buscar a Deus com sinceridade. Pedindo para ele revelar sua vontade de forma clara. Faz sentido. E também estarmos submissos à liderança espiritual. Buscar conselhos de pastores e líderes experientes. Isso.
A comunhão com outros cristãos, principalmente os mais maduros na fé, é essencial para discernir a voz de Deus. Joa, senão a gente pode acabar se iludindo, né? Exatamente. E para a gente saber se uma profecia é genuína. E como saber? O Bico dá algumas dicas para identificar uma profecia falsa. Zero. Tipo o quê? Ele alerta para o perigo da manipulação, da arrogância espiritual, Entendo. da busca por reconhecimento pessoal. E também critica a prática de profetizar segredos íntimos. Usar a profecia para constranger ou controlar os outros. A verdadeira profecia edifica, exorta e consola, Yeah. como Paulo ensina. Verdade. Mas, e quando a profecia não se cumpre? Como lidar com a frustração? O Bico explica que nem toda a profecia se cumpre no tempo ou da forma como esperamos. A gente cria expectativa, nada. Ele lembra que Deus lida com o tempo de maneira diferente da nossa. O que pra gente é uma demora, pra ele pode ser só um intervalo. Faz sentido. Além disso, ele enfatiza que as profecias são convites. Convites, não promessas. Isso. Deus nos dá a liberdade de escolher se vamos cooperar com seus planos. Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Exatamente. Hum. Mas voltando à estratégia do silêncio, o Bico fala que a gente precisa prestar atenção não só às grandes revelações. Mas também a voz suave do Espírito Santo. Isso. Que pode se manifestar de várias formas. Uma passagem bíblica, uma música, Um conselho de um amigo. Uma intuição. Ele até usa a expressão dicas divinas. e dicas divinas. Para descrever esses direcionamentos sutis. Gostei. Dicas divinas. Mas e se a gente não captar essas dicas? E se a gente interpretar errado? Ele encoraja a gente a verbalizar as impressões que recebe. Verbalizar. Dar voz às dicas divinas. Tá, entendi. Ao fazer isso, a gente libera o poder de Deus para agir. E se errarmos? O importante é se arrepender, pedir perdão e aprender com o erro. Buscar a direção de Deus sempre, né? Sempre. Mas e aí? Como a gente treina essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Tem algum método infalível? Ele recomenda praticar a escuta ativa do Espírito Santo em todos os momentos, não só na hora da oração ou da leitura da Bíblia. Estar atento o tempo todo. Isso. As dicas divinas que Deus dá através de sonhos, visões, músicas, conversas. Até através da natureza. Viver em constante comunhão com Deus, antenados na sua frequência. Que legal. E a música? Ela entra nesse contexto de alguma forma? Com certeza. O Bickle dedica um capítulo inteiro à música. Ele fala que a música é um dom de Deus. Presente em toda a criação, né? Isso. Mas que também pode ser distorcida, usada pelo inimigo para nos afastar de Deus. Verdade. A música tem um poder enorme de influenciar a gente. Por isso, precisamos escolher bem o que ouvimos. Buscar aquilo que nos aproxima de Deus. Música que leva a alma. E ele também fala sobre a adoração profética, aquela que flui do coração. Inspirada pelo Espírito Santo. Exatamente. E destaca o poder da música para liberar a unção profética. Criar uma atmosfera de intimidade com Deus. Música como um portal para o mundo espiritual. Que lindo. E a questão do papel da mulher na profecia, o Bickle se posiciona sobre isso. Sim, ele dedica um capítulo inteiro à atuação das mulheres. Que bom. Ele defende que Deus usa tanto homens quanto mulheres para profetizar. Igualdade de gênero na profecia. Ele cita o exemplo das filhas de Filipe no Novo Testamento. Legal. E menciona mulheres que operaram profeticamente ao longo da história. Tipo quem? Hildegarda de Bingen, Catarina de Siena, mulheres reconhecidas pela sabedoria. Importantes exemplos para a gente se inspirar. Mas ele enfrenta resistência em relação a isso? Sara. Sim, essa ainda é uma questão debatida em muitos lugares. Ele critica a visão que limita o papel da mulher na igreja. Tem sentido. Quando limitamos alguém, limitamos o próprio agir de Deus. É isso aí. E ele desmistifica o conceito de espírito de Jezabel, Espírito de Jezabel. que muitas vezes é usado para rotular mulheres que exercem liderança. Entendi. Ele argumenta que esse termo tem sido usado de forma distorcida. Para silenciar as mulheres, né? Mas ele também fala dos perigos da soberba espiritual. Soberba. Um dos grandes desafios para quem opera no profético. Por quê? Porque a gente pode acabar se achando, sabe? Eu sou profeta, eu tenho a revelação. Entendi. E como lidar com isso? Ele compartilha suas próprias experiências com orgulho, mostrando como essa atitude pode nos cegar. E como ele superou essa fase? Ele conta que passou por um processo de arrependimento e mudança. E destaca a importância de estarmos abertos à correção. Tanto de Deus quanto dos nossos líderes. Isso. Ninguém está livre da tentação do orgulho, né? Mas, e quando somos criticados injustamente, como lidar com a perseguição? Profetas também sofrem, né? Ele conta que sofreu perseguições ao longo do ministério, mas aprendeu a discernir a voz de Deus em meio às críticas.
Nem toda crítica é para te derrubar. Exato. A gente deve estar aberto a aprender com as repreensões. A crítica, quando construtiva, pode nos ajudar a crescer. É isso aí. Mas voltando para a estratégia do silêncio, você acha que a Bíblia dá ferramentas para a gente entender quando Deus está falando através de outros meios? Tipo, quando não é silêncio, mas a gente não está ouvindo direito. Isso. Ele fala da importância de prestar atenção às dicas divinas. Dicas divinas. Adoro essa expressão. E Deus nos dá através de sonhos, visões, músicas. Conversas, a natureza. Tudo. É como se Deus estivesse sussurrando direções o tempo todo. Que lindo! Mas e se a gente não conseguir captar essas dicas? Ele encoraja a gente a verbalizar as impressões que a gente recebe, sabe? Verbalizar. Por mais sutis que sejam. Dá voz às dicas divinas. Ao fazer isso, a gente libera o poder de Deus para agir. E como a gente treina essa sensibilidade? Ele recomenda praticar a escuta ativa do Espírito Santo em todos os momentos. Todos os momentos. Estar atento o tempo todo. E ele vai ler, ele fala da importância da igreja como um todo ser profético. A igreja inteira. Ele descreve 7 dimensões da igreja profética, 7 dimensões. que vão além da revelação sobrenatural. Então, ser profético é mais do que só profetizar. É ter uma postura profética diante do mundo. Entendi. Quais são essas dimensões? Ele fala da importância de proclamar a verdade bíblica com ousadia. Viver em santidade e justiça. Legal. Ser um canal de cura e libertação. Uau. Demonstrar o amor de Deus na prática. Importante. Se engajar na missão de fazer discípulos. Fazer discípulos. Usar os dons espirituais para edificar a igreja. Perfeito. 7 dimensões, tu disse. Tá faltando uma. É verdade. A última dimensão é... Deixa eu ver aqui. Lembrei. Viver com expectativa da volta de Jesus. A volta de Jesus. Ele acredita que a igreja profética tem que se preparar para esse momento. Você testou o sentido. Se a igreja quer ser profética, tem que viver alinhada com o futuro que Deus promete. É isso aí. E o Biggles dá dicas de como colocar tudo isso em prática. Boa pergunta. Ele fala da importância de cultivar um estilo de vida de oração. Orar sem cessar, né? Um diálogo aberto e sincero com Deus, buscando a direção dele em todos os momentos. Oração como base de tudo. E também ler e meditar na Bíblia diariamente. Mergulhar na palavra. Deixar que ela nos transforme. E o jejum. Ele fala que o jejum é uma ferramenta poderosa para fortalecer nossa disciplina espiritual. Abrir mão de coisas terrenas para se aproximar de Deus. E a comunhão com outros cristãos também é fundamental. Tá em comunidade, né? A gente precisa buscar igrejas que valorizem a oração, o estudo da palavra e a manifestação dos dons. Um ambiente onde a gente possa crescer na fé. Exatamente. Mas como aplicar tudo isso na correria do dia a dia? Como reconhecer a voz de Deus no meio do caos. Ele desafia a gente a ficar atento aos sinais, sabe? Que podem aparecer de várias formas. Dicas divinas. Isso. Um versículo, uma música, uma conversa, um sonho, uma intuição. Deus está falando o tempo todo. E ele encoraja a gente a pedir a Deus essas dicas divinas. Para tomar decisões e seguir o caminho certo. É isso aí. Mas e quando a gente erra? E quando a gente entende tudo errado? Ele lembra que todos somos falhos, né? Deus conhece nossas fraquezas. O importante é aprender com os erros, pedir perdão. E seguir em frente. Confiando na graça de Deus. E também buscar a orientação de líderes mais experientes. Para nos ajudar a discernir a vontade de Deus. Ter humildade para reconhecer que não sabemos tudo. Buscar ajuda quando necessário. E para finalizar, ele deixa uma mensagem de esperança. Qual? Ele diz que, à medida que nos aproximamos de Deus, nossa sensibilidade espiritual aumenta. E nossa capacidade de ouvir sua voz se intensifica. Que legal. É como um convite para mergulhar de cabeça nesse relacionamento com o Espírito Santo. É isso aí. Se joga nessa aventura com Deus e veja a transformação acontecer. Última parte do nosso mergulho, pessoal. Que aventura, hein? Uma viagem tanto. A gente explorou tanta coisa. Definição de profecia, os níveis, os perigos do orgulho. O papel da mulher, a estratégia divina do silêncio. E como ouvir melhor a voz de Deus? Mas ficou aquela pendência da parte 2. É verdade. As 7 dimensões da igreja profética. Quantas são elas? A 7ª, que me escapou na hora, é viver com a expectativa da volta de Jesus. A volta de Jesus. Faz sentido. Ele acredita que a igreja profética tem um papel fundamental na preparação para esse momento. Se preparar para a volta de Jesus e as outras dimensões. A gente relembrar. Claro. Proclamar a verdade bíblica com coragem, viver em santidade e justiça, ser um canal de cura e libertação, demonstrar o amor de Deus na prática, se engajar na missão de fazer discípulos, usar os dons para edificar a igreja.
É bastante coisa, hein? É bem desafiador. E o Bickle dá alguma dica de como colocar tudo isso em prática? E fala muito da importância da oração, sabe? A oração é fundamental, né? Um diálogo aberto e sincero com Deus. Buscar a direção dele em todos os momentos. Isso. E também ler e meditar na Bíblia. Diariamente. Absorver a palavra no coração. Deixar que ela nos transforme. E o jejum também. O jejum, ele fala sobre isso. Sim. Ele diz que é uma ferramenta poderosa para fortalecer nossa disciplina espiritual. Para se aproximar de Deus. É se desapegar do que nos distrai dele. Entendi. E a comunhão com outros cristãos. Ele fala algo sobre isso. Com certeza. E diz que não fomos criados para viver isolados. A gente precisa de comunidade, né? Buscar igrejas que valorizem a oração, o estudo da palavra, a manifestação dos dons. Para crescer na fé. Exatamente. Mas e aí? Como aplicar tudo isso no dia a dia? No meio da correria? É como reconhecer a voz de Deus no meio do caos. Ele desafia a gente a ficar atento aos sinais. Aos sinais. Que sinais? Que Deus envia. Que podem aparecer de várias formas. Dicas divinas. Dicas divinas. Que legal. Um versículo, uma música, uma conversa, um sonho, uma intuição. Nossa, Deus está falando o tempo todo, né? E ele encoraja a gente a pedir a Deus essas dicas divinas. Pedir a Deus as dicas divinas. Para tomar decisões, seguir o caminho certo. Gostei disso. Mas e quando a gente erra? Interpreta tudo errado. Acontece, né? Lembra que todos somos falhos. Deus sabe disso, né? O importante é aprender com os erros, pedir perdão e seguir em frente. Sem desanimar. Confiando na graça de Deus. E buscar orientação de líderes mais experientes também. Para nos ajudar a discernir. Ter humildade para reconhecer que não sabemos tudo. E pedir ajuda. Exatamente. E para finalizar, Ele deixa uma mensagem final. ele diz que, à medida que nos aproximamos de Deus, nossa sensibilidade espiritual aumenta. A gente consegue ouvir melhor a voz dele. E nossa capacidade de ouvir sua voz se intensifica. Que lindo! Incentivo para mergulhar de cabeça nesse relacionamento com Deus. É isso aí. Mergulhar de cabeça na aventura com Deus. E ver a transformação acontecer. E aí, gostaram do nosso mergulho? Esperamos que sim. A gente aprofundou nas ideias do Mike Bickle sobre profecia e dons espirituais. Tentamos entender como ouvir melhor a voz de Deus. E como viver uma vida mais conectada com o Espírito Santo. Para quem quiser se aprofundar ainda mais. Super recomendamos o livro Growing in the Prophetic. Do Mike Bickle. E também vale a pena conferir o site da IHOP. International House of Prayer. E os materiais da Forerunner Music. Tudo conectado ao Bickle. E não esquece de deixar nos comentários. Suas sugestões de livros sobre o tema. A gente adora saber o que vocês estão lendo. Valeu, pessoal! Um abraço e até a próxima.